Para esse terceiro trabalho, a gramática utilizada é essa aqui. Ela pode ser acessada no arquivo Grammar dentro da pasta compiladores. E essa gramática aqui, ela é LL1 e fizemos algumas alterações no nosso tratador de gramática para manter a procedência de operadores, que era um problema que a gente estava tendo no desenvolvimento deste trabalho. A partir dessa gramática aqui, extraímos uma parte dela e chamamos de expa, que é a parte então dessa gramática que trata de expressões aritméticas. Essa parte da gramática ela foi extraída da seguinte forma: pegamos os não terminais expression e attribstat aux1, que são os não terminais a partir dos quais as expressões aritméticas nascem na nossa gramática. E então, a partir desses dois não terminais, nós fomos puxando todos os outros não terminais e terminais que conseguiriam ser acessados a partir desses não terminais aqui. Então, para cada uma das produções desses não terminais selecionados, a gente criou regras semânticas e associamos essas regras semânticas aqui às posições nas produções onde elas deveriam ser executadas. Existem algumas dessas produções que elas não foram consideradas para serem tratadas nessa expa. Por quê? Nós partimos do pressuposto de que a expa ela trata somente de expressões aritméticas com identificadores e com constantes. E existem algumas dessas produções aqui que foram puxadas que elas não tratavam somente disso, mas também acabavam tratando de expressões que envolviam comparação e também algumas outras expressões, como o caso das expressões que contém esse não terminal aqui, que envolvem arrays, e então isso é algo que tem que ser tratado de forma diferente dentro das regras semânticas, e preferimos manter a expa somente com aquelas características que eu mencionei, de identificadores e constantes. Para poder fazer cada uma dessas regras semânticas, nós nos baseamos em árvores de derivação anotadas feitas à mão. Uma delas é essa árvore aqui. Essa é a mais simples delas, das que foram feitas. E ela, então, essa aqui é a derivação para essa expressão aqui, 7 vezes A mais B. Então, tudo começa com esse não terminal expression aqui, e a partir dele, então, a gente vai derivar int constant, e nesse momento aqui, quando derivamos int constant, nós obtemos o valor léxico dele, que é 7 nesse caso. Voltamos para expression, e aqui em expression, então, é dado comando para poder criar o nodo que vai representar essa constante aqui. E esse nodo ele é criado nesse filho attribstat aux1 aqui de expression, diretamente. Então, agora nós derivaremos o attribstat aux1. E aqui, então, é dado comando para que esse nodo à esquerda, .ln é uma abreviação para left node, esse nodo à esquerda ele será passado para esse filho aqui de attribstat aux1. Então, agora nós podemos derivar esse filho e a partir dele começamos derivando operation. Operation deriva esse terminal aqui que representa a operação de vezes, e ao fazer isso, então, ele consegue preencher o seu atributo OP, que ele vai ter o valor justamente dessa operação de vezes aqui. Voltamos para term aux, e a partir daqui a gente pode derivar esse não terminal aqui. De forma muito semelhante ao que aconteceu aqui em cima em expression com o int constant, agora a gente vai derivar um identificador. Então, a gente deriva ident, temos o valor léxico para esse ident, que é A. Voltamos para unary expression e, então, derivamos esse próximo não terminal aqui.
Importante notar, né, que assim como aqui foi criado o nodo para constante 7, quando estamos aqui, é criado esse nodo para esse identificador A. Mas voltando aqui à visita desse não terminal aqui, a gente deriva ele, e como essa derivação ela foi para esse símbolo epsilon aqui, o left node desse nodo aqui, ele vai passar a ser o ponto node desse nodo da nossa árvore de derivação aqui. E é esse nodo que, quando a gente voltar aqui para esse não terminal aqui, ele vai ser puxado para virar o node desse nodo aqui. Então aqui nós temos o A vindo aqui para cima. Certo. Podemos voltar para term aux e a partir dele, então, derivar term-1. Antes de derivar term-1, nós temos que passar esse ponto node aqui de Unary Expression para ser o nodo à esquerda de term-1. Isso é feito ainda aqui em cima. Ok, passamos esse nodo para cá. Então, derivamos esse nodo aqui. A derivação ela acaba em epsilon. Então, o nodo à esquerda vira o ponto node desse term-1. E depois, quando voltarmos para cá, vão ser dados dois comandos. O primeiro comando ele vai puxar esse ponto node de term-1 para virar o nodo à direita de term-aux1. E o outro comando é o comando de criação do nodo da operação de vezes. Então, esse nodo da operação de vezes ele já vai ser criado com os seus filhos pendurados. E o que a gente vai ter, no final das contas, é essa situação aqui. A gente tinha o nodo de 7, tinha o nodo de A, e agora a gente está criando esse nodo para vezes, já com esses filhos pendurados. Enfim, as outras derivações que seguem aqui, elas seguem a mesma lógica. Poucas vezes a lógica ela vai ser muito diferente disso que eu mostrei. E se observarmos aqui as dependências desses atributos em cada um desses nodos, nós poderemos observar que existem algumas situações possíveis. A primeira delas é uma dependência de atributos de nodos irmãos à esquerda apenas, nunca de nodos irmãos à direita. Uma dependência de atributos que a gente pode encontrar nos filhos, como é esse caso aqui. Atributos do próprio nodo, que é esse caso aqui, e atributos do pai, que é esse caso aqui. Então, como solicitado no trabalho, a gente tem uma gramática uma SDD L atribuída. E essa aqui é só uma das árvores de derivação que foram utilizadas para poder fazer a SDD. E as outras elas vão ser incluídas na entrega desse trabalho para que elas possam ser analisadas com mais calma. A forma que o analisador semântico funciona, a princípio ela é bem simples. Basicamente a gente pega e parte da gramática final que o nosso gerador de gramática fez. Com a gramática final a gente faz o parsing. E conforme o parsing ele é executado, o próprio parser ele vai pegar toda vez que ele fizer uma derivação e ele vai colocar nesse arquivo chamado ações sintáticas. Basicamente, essa aqui é uma lista em ordem de todas as ações sintáticas que foram feitas no nosso código-fonte. Então, a gente parte do símbolo inicial e pega todas as produções em ordem, de forma que se a gente fizesse uma busca em profundidade em cima das ações sintáticas, a gente teria a árvore de derivação completa. E, no final, é isso que a gente faz. A partir das ações sintáticas e do nosso arquivo aqui, STT-base, a gente consegue alterar as ações sintáticas para incluir anotações semânticas. Então, por exemplo, quando a gente encontra no nosso arquivo de sintáticas algo no formato de expression
derivando float constant e atributo auxiliar, a gente sabe que se isso aqui aparecer em alguma produção, ela tem que ser substituída pela mesma produção com duas ações semânticas novas incluídas nesses lugares aqui. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega as ações sintáticas que a gente encontra na nossa lista de derivação e a gente compara cada uma delas com as ações, com as anotações semânticas que a gente produziu. A gente faz isso através de uma classe aqui no analisador semântico chamado filtro semântico. Ele atravessa todas as ações sintáticas e anota elas, gerando aqui o nosso arquivo de ações anotadas. O arquivo de ações anotadas ele nada mais ou menos do que as derivações, mas quando há de haver uma ação sintática, a gente encontra ela toda juntinha com essa contrabarra. Esse arroba ele é só um placeholder para virar um espaço depois. Isso aqui é código em Python que vai ser executado ipsis literis da forma que ele está. Basicamente, com aqui as nossas ações anotadas, a gente vai ter toda a lista de ações sintáticas agora com anotações semânticas para montar uma árvore de derivação. E é exatamente isso que a gente faz. A gente, agora a partir dela, vai criar uma árvore de anotação a partir do nodo sintático. O nodo sintático ele vai ser usado para a árvore de derivação. O que a gente faz? Muito simples. A gente vai partir e varrer todas as ações anotadas e toda vez que eu encontrar alguma coisa que seja um terminal ou um não terminal, eu crio um nodo novo agregado ao pai. Então, por exemplo, eu parto aqui do A e eu vou criar um nodo que é o nodo raiz, e eu vou criar um nodo def, um nodo ident. Quando encontrar uma ação semântica, ela não vira um nodo, ela vai virar só uma string, que vai ser resolvida depois. Vou criar a parênteses e a 2. E eu vou repetir esse processo para toda vez que eu encontrar um não terminal. Quando eu encontro um terminal que deriva outro terminal, né? Aqui eu estou falando que o def tem valor def e o ident tem valor for. Eu simplesmente atribuo esse valor ao valor léxico, ao atributo lexvel desse nodo aqui. O que eu vou ter? No final eu vou ter uma árvore, não é binária, mas é uma árvore gigantesca, que é literalmente ipsis literis a árvore de derivação que o parser executou, com a exceção de que em alguns lugares a gente vai ter nessa árvore strings entre os nodos. Então basicamente você pode imaginar que o nodo A tem pendurado nele def, depois ident, depois uma string, não é um nodo, e etc. E tu vai ter várias dessas strings que vão ser ações semânticas penduradas na nossa árvore. Para que servem essas strings penduradas? Uma vez que a árvore inteira estiver montada, a gente vai voltar desde o começo da árvore e fazer uma busca em largura pela esquerda, em profundidade pela esquerda. Basicamente, a gente vai percorrer de novo a árvore, agora que está montada, pela esquerda, agora sim procurando as ações semânticas. E toda vez que a gente achar uma ação semântica, a gente vai executar o código presente nela. Então, nesse caso aqui, a gente faria o seguinte, a gente correria pelo A, a gente encontraria isso aqui, escopo atual, declare, e encontraria um escopo para ser declarado. Isso aqui ele é um caso em que a gente está fazendo o manejamento do escopo, é uma ação semântica dentro disso aqui, porque esse aqui, como é a produção inicial, ela declara o escopo global, por exemplo. A gente tem outras escopos muito parecidos aqui em outros lugares que declaram escopos de novas funções. Ok. Uma vez que eu tenho as minhas ações semânticas ocorrendo, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. As duas principais coisas que acontecem conforme a gente percorre a árvore de sintática resumindo ações semânticas a gente tem as variáveis de escopo sendo executadas, a gente tem as operações de escopo sendo executadas e a gente tem algumas operações que elas são do tipo de árvore de expressão, onde a gente vai ter um nodo de expressão que ele vai ser criado, atribuído ao nodo sintático, e esse nodo ele vai existir numa árvore binária que vai estar agregada na nossa árvore sintática e vai montar aos poucos essa árvore sintática. Beleza. Essa árvore de expressão, peço perdão. Ok. Isso vai ser feito na árvore de derivação. Uma vez que ela é criada, a gente tem aqui resolver as semânticas, que a gente passa fazendo aquela busca em profundidade. Toda vez que a gente encontra a nossa ação semântica, a gente basicamente executa a ação que está nela.
Quando a gente encontra um filho, que é uma string, um filho que é uma string obrigatoriamente é uma associação semântica, a gente executa ele, porque ele é código em Python. Beleza. Como que a gente faz para resolver alguns dos problemas? Vamos apresentar eles dessa vez, não na ordem que a gente apresenta, que está nos requisitos, mas na ordem que a gente resolveu eles, que a gente acha mais intuitivo. Primeiro problema. Como que a gente resolve o problema dos escopos? Aqui tem só o exemplo aqui mostrando a árvore de derivação. Como que a gente faz o problema dos escopos? O problema dos escopos, ele é relativamente simples. A gente basicamente vai ter uma árvore de escopos com o escopo global inicial, e toda vez que a gente encontrar um caractere que ele indica a criação de um escopo, a gente cria um filho no nosso escopo atual e corre para ele. Então, basicamente, aqui a gente tem o escopo global e aqui a gente tem um escopo dentro do escopo global. O caractere de início de abre chaves, ele acusa o início de um escopo novo. Então, quando eu encontrar ele, eu vou pegar o escopo atual que eu estou agora, que era o global nesse caso, mas não tem que ser, e eu vou criar um nodo de escopo novo e atribuir a lista de escopos que esse cara deriva. Se eu encontrar algum outro escopo depois, quando eu encontro o caractere de saída de escopo, que sempre é o fecha chaves, eu saio do escopo e eu volto para o escopo pai. Então, nesse caso aqui, eu teria o escopo global, entrada num outro escopo, saída, entrada, saída. Como que a gente faz para fazer a verificação do break? A verificação do break ela é relativamente simples. Basicamente, quando a gente encontra um for, o for, ele obrigatoriamente ele vai criar um escopo também. O escopo ele pode ter chaves ou não, a gente faz o tratamento disso, pode ser que seja um for de uma linha só, mas quando a gente faz o criamento de um for, o escopo que ele cria ele é especial. Ele é um escopo de loop. E todo escopo que for filho do escopo do for também vai ser um escopo de loop. Então, nesse caso, como a gente está no escopo de loop e a gente encontra um break, a gente não acusa erro de break, porque o break está dentro do escopo de loop, ele pode ocorrer, tá tudo bem. Se a gente encontra o break fora de um escopo do tipo loop, a gente acusa um erro, a gente fala que o break foi usado fora do loop e está errado. Extremamente simples de resolver. Onde que isso é executado no código? Isso é executado aqui, conforme a gente está varrendo a árvore e fazendo a verificação semântica. Quando a gente encontra for, a gente mais de escopo. Quando a gente encontra abertura de chaves, a gente faz o manejamento de escopo. Quando a gente encontra fechamento de chaves, faz a verificação de escopo. Mas basicamente a gente não faz isso através da SDT. A gente não tem uma anotações semânticas para resolver isso. A gente faz isso de certa forma hard-coded. Quando a gente está navegando a árvore sintática e encontra esses caracteres, a gente executa essas operações. Porque, querendo ou não, são operações muito simples. É uma lógica muito simples, ela não tem que ser muito elaborada, porque é só verificação de entrada e precisa de alguns caracteres. É quase um parsing de um XML. Para a verificação da repetição de um mesmo nome de variável dentro de um mesmo escopo, a gente utiliza uma classe de escopo aqui no código, e esse escopo ele tem tanto um parent, que seria o escopo pai de um escopo, e filhos. Esses filhos podem ser tanto outros escopos quanto as variáveis que foram declaradas dentro daquele escopo. Para isso a gente tem esse método declare, que é chamado nas ações semânticas, e sempre que ele encontra uma variável, ele adiciona aquela variável aos filhos do escopo, colocando o tipo e o nome da variável. Sempre que a gente faz esse declare, a gente verifica se dentro desse escopo já não tem uma variável com o mesmo nome. Se tiver, a gente levanta um erro semântico. Certo? Para verificação de tipos. Para fazer a verificação de tipos de expressões, a gente precisa saber se se trata de um constante, se é um int constant, um float constant, etc. E o tipo da variável em questão. Para isso a gente também utiliza essa árvore de escopos, meio que uma árvore de escopos que a gente tem, para encontrar os tipos das variáveis. Como que a gente faz para encontrar um tipo? Supondo que a gente está num escopo, por exemplo, de profundidade 1, e a gente usa uma variável chamada A, que não foi declarada dentro desse escopo. Para isso a gente precisa percorrer os pais desse escopo. Por isso a gente tem essa função tipo D, que procura a variável pelo nome dentro do escopo que a gente está atualmente, o escopo atual. E caso não encontre, a gente vai subindo os escopos. Se não for encontrada essa variável em um escopo pai,
a gente tem um erro semântico de que a gente está tentando usar uma variável que não foi declarada em nenhum momento. Então isso também levantaria um erro. Além disso, toda vez que a gente entra numa expressão aritmética, a gente tem uma flag que diz que a gente está dentro de uma expressão aritmética. Quando a gente está fazendo o preenchimento da árvore, a gente encontra um não terminal que indica o início de uma expressão aritmética. A gente coloca que a gente está começando uma expressão aritmética e a gente não tem o tipo definido para ela ainda. A partir do momento que a gente encontra um tipo, a gente coloca aquela expressão tem um tipo específico, sendo ele int, float ou string, e o restante daquela expressão, até a gente encontrar o fim daquela expressão, precisa seguir o mesmo tipo. Se isso não acontecer, a gente levanta um erro de que uma expressão de tipo x tentou receber um tipo que não é o tipo da expressão. Certo. Vou mostrar agora alguns exemplos de código executando. Vou mostrar primeiro o código de ordenação, que ele mostra o escopo de um jeito interessante. A gente consegue ver certinho todas as variáveis que foram declaradas. E a gente consegue ver a definição de todas as funções, juntamente com todas as variáveis que são declaradas dentro daquele escopo da função, inclusive as variáveis que são passadas na definição da função. Esse arquivo está correto, então ele mostra a mensagem de que a semântica do arquivo está correta. Mas agora um programa que tem algum erro, com aritmética incorreta. Esse deve levantar um erro de tipo na hora de fazer uma operação aritmética. Como a gente pode ver, a expressão que começou com inteiro esperava receber só inteiros até o fim da expressão, mas b do tipo float, então levantou um erro semântico. Por último, vou mostrar um erro com o break. Onde a gente tem um break fora de um break largado no meio do código, fora de um laço. Como a gente pode ver, levantou o erro semântico que a gente tem um break fora do escopo de um loop. Agora sim, por último, quando a gente tenta fazer uma redeclaração, também há um erro. Nesse caso a gente tenta declarar A duas vezes dentro do mesmo escopo. Como a gente pode ver, é levantado o erro semântico de redeclaração da mesma variável no escopo.